Olá pessoal, começando agora a transmissão, dá um tempinho aí para todo mundo entrar. Legal pessoal, acertando tudo aqui, vendo que já tem um pessoal entrando aí. Tudo bom, Cláudio? Como que tá por aí? Só esperar mais um pouquinho. Oi, Cris. Everaldo também entrou aqui. Boa noite, Everaldo. Boa noite, pessoal aí, só esperando mais o pessoal entrar aí. Tem gente que também pediu para passar perguntas aí pelo WhatsApp. Então pode passar também, quem tem meu contato aí, também tem meu contato na página do Facebook, no Instagram, então vocês conseguem também passar por lá. Eu vou tentar responder hoje da melhor maneira possível, principalmente focado em quem quer começar um composto, né? Também esse material aqui vai ficar no Facebook, depois tem o meu canal no YouTube também. Estamos postando, fazendo vários vídeos aí de manejo de compost, de palestras, falando, deixando informação de qualidade aí para vocês, tá? Então, pessoal, fica aberta aí a pergunta. O Cláudio falou que queria fazer umas perguntas. Pode ficar à vontade aí, Cláudio. Quem quiser também fazer suas perguntas, eu estou à disposição.
Tem mais perguntas aqui no WhatsApp, pessoal. Eu vou começar por elas e depois a gente pega aqui o pessoal do Facebook. Só um momentinho. Bom, tem uma pergunta aqui do Anderson para mim. Anderson está perguntando o que animais eu devo alojar inicialmente no compost e qual raça de animal que eu devo colocar, né? Primeiramente, os animais, a gente deve começar qualquer exploração leiteira focada em ganhar dinheiro com isso. Então, assim, o primeiro ponto é a gente focar nos animais que vão gerar mais lucro para a fazenda, né? Que animais são esses? É o pré-parto e o pós-parto. Então, por mais que todo mundo queira colocar as vacas em lactação, o primeiro, as vacas que vão ter o maior impacto são as vacas secas, tá? Então, as vacas pré-parto junto das vacas secas. Se você tiver que alternar ou escolher entre algum dos lotes, o pré-parto é mais importante do que as vacas secas, então quanto mais perto do parto, mais importante que essa vaca esteja com um local confortável para ela, mas as vacas secas também são importantes. Obviamente que a gente está levando aí o período de 60 dias antes do parto. Claro, se uma vaca secou por produção com uma gestação muito nova, você pode até deixar essa vaca no sistema de piquete, tudo isso. Mas um ponto assim que é preponderante é que essas vacas são as vacas que vão causar mais impacto. Hoje, para vocês terem ideia, deixar uma vaca pré-parto no compost tem um impacto mais ou menos de 1.200 quilos por lactação. Isso daí quer dizer que essas vacas vão colocar em média 4 litros por dia. Então, se você não tem capacidade de investimento para alocar todas as suas vacas no composto, comece por esse lote. O segundo lote, qual o lote que é? O lote das vacas pós-parto, preferencialmente até o pico de lactação. Porque toda vez que você puxar o pico de lactação para cima, quer dizer, você vai ter uma curva mais alta, isso daí vai fazer o quê? Cada litro que você colocar nesse pico de lactação corresponde a 250 litros na lactação. Então, se eu colocar 4 litros no pico de lactação, eu vou ter 1.000 litros na lactação inteira. Então, esses dois lotes são os lotes que vão fazer diferença na sua fazenda. Então, se você tem uma fazenda a pasto e quer incrementar a produção, quer dar conforto para as vacas, você está descapitalizado, mas quer melhorar o seu negócio, foque em alocar esses animais, tá? De que maneira a gente vai alocar esses animais? Vamos deixar eles lá dentro. Baseado no DEL, tá? Então, pariu, as vacas vão entrar no lote de lactação e depois vão ficar... Desculpa, pessoal. E depois vão ficar lá até o que a lotação permitir. Então, segurar até o maior DEL possível. Então, esses dois lotes são os lotes que você tem que priorizar mais. Depois, a gente tem que focar em animais que produzam leite. Eu diria o seguinte, não importa a raça, né? Eu tenho compostos para vacas holandesas, obviamente, para vaca girolando, para vaca Jersey, já fiz para pato suíço, para cimentar o leiteiro, praticamente todas as raças, né? A questão é o potencial leiteiro desses animais. Então, quando você pega um rebanho
um rebanho heterogêneo, igual a maioria dos nossos rebanhos aqui no Brasil, e é preponderante o gado girolando. O que acontece? Ao confinar as vacas, você vai percebendo que tem vacas que aumentam muito a produção e tem vacas que ficam, elas têm um incremento da produção, mas ele é menor. E essas vacas vão ganhando peso, né? Então, a gente vê que essas vacas começam a ficar gordas e elas sempre estão abaixo da média daqueles animais. Tá? Então, focar em tirar esses animais do rebanho e substituir por animais que tenham mais potencial leiteiro. Quanto à raça em si, todas as raças vão apresentar um incremento, né? Então, esse incremento vai depender, obviamente, da sua comida, do diazinho de lactação desses animais. Então, animais com um DEL muito alto vão ter um incremento menor. Se você tiver com um DEL alto, um DEL mais baixo, vai conseguir produzir, ter um incremento maior. Mas o que é essencial, no ponto de vista dos animais entrarem no composto, é que esses animais tenham ou estejam com DEL mais baixo possível, porque aí você vai ter um maior impacto na sua produção de leite. Então, uma coisa que eu deixo de dica aqui é nunca deixe sua reprodução cair de patamar porque você está construindo um composto. Porque isso daí vai ter um impacto significativo na hora de você colher os frutos, né? Vai ter um impacto significativo na produção. E quanto maior for sua produção, mais rápido você vai pagar o investimento. Então, o que paga o investimento de um composto é você colocar mais litros nas vacas. E esses litros a mais, que a gente chama de os litros marginais, né, o que entra mais do que ela está produzindo, é o que vai ser responsável por pagar o investimento, né? Então, se eu pego um gado de alto potencial leiteiro, numa condição muito ruim, e coloca ele no composto, com comida boa, tudo, o aumento da produção é muito significativo e paga muito rápido o investimento. Eu já vi pagar em um ano o investimento. E se você, pelo contrário, entra com animais de baixo potencial leiteiro, a sua média não sobe tanto. Então, a gente tem que focar em saber escolher esses animais também. Durante a construção do composto é uma hora, quem sabe, de fazer isso daí, né? Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo Nunes. Tá? Então, boa noite. Eu vi em algumas fazendas a utilização de cal sobre a cama para baixar a umidade. O que acha? Rodrigo, como que funciona o processo de compostagem? O que a gente quer do processo de compostagem? É que você misturando o esterco, que é rico em nitrogênio, rico em bactéria, com a cama, que é rica em carbono, você tem um crescimento microbiano, tem a fermentação, né, e gere calor. Esse calor gerado, né, esse processo aeróbico de semicompostagem, que a gente chama, né, mas essa fermentação gerando calor vai fazer o quê? Que quando você revolver a cama, quando você virar a cama do composto, você libera o calor em forma de vapor d'água. Então, quando você vê batendo a cama, vê saindo aquela fumacinha, aquela fumaça é vapor d'água. E o que está acontecendo ali? Você está secando a cama, né? Se você agrega um material que diminui a quantidade de bactérias, você está matando o processo, né? Então, a cama de composto ela é altamente contaminada. Para vocês terem ideia, a cama de composto varia alguma coisa de 1 milhão até 10, 20 milhões de bactérias por ml, né? Então ela é altamente contaminada. Mas o segredo do composto é essa contaminação, são as bactérias que fazem o serviço para a gente de secar a cama. Os ventiladores, eles só secam a superfície da cama, mas a grande perda de água se dá no processo de compostagem,
Então, o ventilador é importante, mas você manter a cama viva de composto também é importante. E tem outro ponto. Existe um equilíbrio entre as bactérias. Então, você tem lá de tudo. Você tem bactérias patogênicas e não patogênicas. Se você coloca algum aditivo que você elimina parte dessas bactérias, você pode estar desestabilizando o sistema. O que, que acontece? É que parte dessas bactérias vão entrar você vai desestabilizar o sistema e você pode ter o crescimento de bactérias extremamente patogênicas. Então, não é interessante que a gente jogue nenhum aditivo na cama, seja cal, seja formol, nada disso, porque você vai estar matando a cama. Então, o que eu digo assim para quem quer secar a cama, primeiro mantenha a lotação da cama, né? Então, se você tem média muito alta, você precisa de mais cama por vaca. Se você tem uma média menor, você precisa de uma quantidade menor de cama por vaca. Mas saiba trabalhar isso. Então, um lote de menor produção, você pode apertar ele um pouco mais, um lote de alta produção, você pode deixar ele um pouco mais frouxo. Depois, vento em cima, vento é essencial, mas eu diria assim que não é a única coisa. Tá? Depois, revirar a cama. Então, se você bater a cama mais vezes por dia, você vai acelerar o processo de secagem da cama. Então, antes de jogar qualquer coisa, mexa a cama mais vezes. Então, você pode ir para 3 até 4 mexidas por dia. Não adianta passar de 4 mexidas por dia. Mas 3 vezes por dia, tal, vai funcionar bem, né? E depois disso, repõe a cama, né? Se você precisar secar mais, você seca com cama. Um dos erros mais comuns que eu tenho visto é, no, no, na, na imensa maioria das fazendas. Quando chega a época de chuva, as pessoas querem repor cama para secar e aí elas vão comprar cama na região. Na região, obviamente, que está chovendo. Se está chovendo na sua fazenda, está chovendo na região inteira. E com isso, a cama que você consegue no mercado geralmente é uma cama úmida. Essa cama está chegando muitas vezes na fazenda, eu já medi a umidade dela, está chegando com 50% de umidade. Com 50% de umidade, o poder de secagem dessa cama é praticamente nulo. Tá? Então, assim, não adianta você gastar mais cama e o poder de secagem dela ser muito baixo. É melhor você comprar uma cama de alta qualidade, que foi seca, foi industrializada, que foi seca, mas que chega na fazenda com 18% de umidade, porque ela tem um alto poder de secagem. Então lembra quando você for fazer a conta de cama, de fazer a conta da matéria seca. Então você paga R$ 25 numa cama que está com 50% de matéria seca, o metro cúbico, né? Na verdade você está pagando R$ 50 no metro de cama seca. Então fazer essa conta. Da mesma maneira que você faz a conta para o milho. Quando você compra o milho com 18% de umidade, você faz a conta para bater esse excesso de umidade de 13%. Quer dizer, esses 5% de umidade a mais são descontados. Senão você não está levando milho, você está levando água. A mesma coisa com a cama, o mesmo princípio. Tá? Mesmo princípio. Tem uma outra pergunta aqui do Marcolino. Mandar um abraço para o pessoal lá de Braço do Norte. Marcolino, Braço do Norte, o lugar das Jersey. E o Marcolino está perguntando aqui como eu tenho recuperado camas frias e úmidas, né? Porque no sul a gente tem um problema grande de invernos úmidos, né? Ao contrário do resto do Brasil, a gente tem chuvas e relativamente intensas lá. E com isso, a gente precisa pensar em estratégias para ter uma cama melhor durante esse inverno. E a pior condição para o compost é cama alta umidade e baixa temperatura, né?
Então, essa é a pior combinação para um composto. Por quê? Porque aí a compostagem fica mais lenta, porque a temperatura está baixa, o crescimento microbiano é baixo, a fermentação gera pouco calor e a alta umidade, a cama não consegue perder muita umidade para o ambiente. Isso daí forma um ciclo vicioso, porque alta umidade, baixa temperatura, você joga para fora da cama menos umidade e aí você começa a entrar num ciclo que a cama vai degradando. Então, Marcolino, para o pessoal do sul, tá? Paraná para baixo, eu digo que todo barracão de composto tem que ter lona, tem que ter cortinas laterais para bloquear essa chuva. Principalmente os piores dias que eu vejo no sul são esses dias de inverno, uma chuva fina, constante, que pode durar vários dias seguidos, temperatura baixa, né? Então você bloqueia com cortina essa cama. Você usa um cortinado igual de granja de frango e bloqueia essa entrada de chuva. E depois você também ter na fazenda uma quantidade de cama, eu diria que 1 metro cúbico por vaca alojada, tá? Esse é um número interessante, para secar. Então, cama muito seca, cama que você vai colocar ela numa baia de alimentação, igual você coloca o seu milho, sua soja, né? Mas estocada de maneira que ela não pegue umidade, que ela não ganhe umidade. E depois você jogar essa cama para ajudar a secar. Se você pensar 1 metro cúbico por vaca, tá? E pensando que essa vaca tem 10 metros quadrados de cama, só para facilitar a conta aqui, é igual você jogar 10 centímetros de cama. Se essa cama está realmente seca, está ali por volta de 18% de umidade, o poder de secagem dela é muito alto. Tá? Mas não adianta você só tingir a cama, né? Que eu falo é você jogar cama nova, mas úmida. Você vai deixar ela bonitinha ali, mas ela não vai ter poder de absorção. Né? Então, essas estratégias são essenciais. Né? Uma pergunta aqui muito interessante do Patrick Blomer. Meu filho também chama Patrick. Boa noite, Adriano. Quais os principais cuidados na entrada dos animais no composto? E qual a altura da cama de entrada? Então, vamos partir aqui do ponto que eu falo para toda a fazenda quando vai construir um confinamento, qualquer confinamento. Né? Você vai juntar todas as suas vacas no mesmo lugar. E é a hora de fazer mudanças na fazenda também. Né? Você está confinando as vacas, a fazenda já está passando por uma mudança de atitude, né? Então você está sendo proativo em fazer um investimento, em querer melhorar o seu negócio, mas você tem que tomar alguns cuidados. Então, um cuidado essencial, como eu já falei, é não descuidar de tudo que está acontecendo quando você começou o processo de construção. Construções são estressantes, elas mudam o foco da fazenda, elas mudam o foco da gerência, quer você gerenciar a sua própria fazenda, quer você tenha um gerente fixo na fazenda, né? Mas ela muda o foco. Então passa a ser sempre estressante. E eu vejo muitas fazendas perderem o foco nos processos de manejo. Então, a reprodução cai, a sanidade dos animais, parte de casco, tudo isso cai. Né? E muitas vezes a gente também está alocando os animais, ou construindo aonde já é a área que os animais estão. Então, por exemplo, você está construindo numa área de descanso dos animais. Então você vai restringir ainda mais o espaço. Se você restringe o espaço numa época de chuva,
é claro que você vai ter mais lama lá. E mais lama é mais mastite. Então, assim, pensar muito bem onde você vai construir, também pensa nisso daí. Olha, eu vou levar, em média, de 6 meses a 1 ano para construir. Não, é difícil as obras saírem mais rápido do que isso, tá? E aí eu tenho que alocar esses animais. Então, pensa o seguinte, às vezes você tem uma área que é muito boa para construir o composto, mas os animais já estão lá. Às vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais com terraplanagem ou abrir uma outra área para deixar os animais para ter espaço para poder construir. Então, pensar nisso primeiro. Depois, como está seu rebanho de sanidade? Então, a gente ainda tem um desafio nas fazendas de tuberculose e brucelose. Se você não faz exame todo ano, talvez você possa ter um problema. Se você nunca fez exame, a primeira coisa que eu faria é um bom exame de tuberculose e brucelose, porque se você tiver vacas positivas no rebanho e você confinar elas, a velocidade de infecção vai ser maior. Então pensa o seguinte, se eu tenho uma vaca tuberculosa num sistema pasto, que as vacas têm muito espaço para andar, a chance de transmissão é menor do que quando eu juntar todas as vacas. Então, o exame de brucelose e tuberculose é essencial. O rebanho precisa estar livre. Se você fez um exame e deu uma vaca, 2 vacas, enquanto você está construindo, espera lá os 90 dias e refaça o exame, para você entrar de consciência tranquila. Mesmo porque a pior coisa é você ter investido lá, por exemplo, um compost de 100 vacas, e aí você pôs o dinheiro, se comprometeu com o financiamento, tudo, e aí você descobre que ou você alojou as vacas e aí você resolve fazer um exame depois que você alojou as vacas. E aí você descobre que 20% do seu rebanho é positivo. Quer dizer, aí você vai ter que matar essas vacas, sua entrada de dinheiro vai cair e você vai ter mais dificuldade de pagar esse sistema. Então, tem que ser muito honesto com você mesmo. Tá? Então, primeira coisa, exame de tuberculose e brucelose. Outros pontos. É a hora de descartar vaca ruim também. Então, por exemplo, se você tem vacas crônicas de mastite, se você tem vacas de Staphylo aureus no rebanho, se você tem qualquer ponto que é negativo, é a hora de descartar esse animal. Então, qualquer ponto que seja infeccioso, qualquer coisa assim, é bom dar uma limpa no rebanho para entrar no composto. Né? Uma coisa, até uma dúvida que surgiu hoje, e eu gosto de deixar bem didático para todo mundo, é que se você tem, um problema de... desculpa, pessoal. Mas se você tem um problema de carrapato na fazenda, se seu gado é altamente infestado, e quando vai entrar na fazenda, no composto, você está pensando em limpar esse gado, quer dizer, pulverizar ele, zerar o carrapato das vacas para entrar no composto, não faça isso, tá? Naturalmente as vacas vão limpar. E é interessante que haja uma certa carga de carrapato e vai manter uma carga muito pequena, você vai ver que vai praticamente sumir, mas o carrapato que fica lá, o pouquinho que fica, é interessante para deixar a memória imune das vacas. Porque uma hora que você está entrando com novilhas nesse sistema e elas estão trazendo carrapato para dentro, ou essa vaca, por algum problema, ela secou e foi para fora do sistema, ela pode ganhar uma carga nova e aí pode ter uma tristeza. Então, evitar de querer limpar as vacas todas para entrar no composto. Põe elas com carrapato, deixa lá, o carrapato delas vai cair, mas você vai manter um nível pequeno de infestação lá dentro. Tá? E esse nível pequeno é interessante. Né? Depois, deixa eu terminar aqui a pergunta do Patrick aqui.
E a altura, o Patrick está me perguntando aqui sobre a altura que eu devo entrar no composto, né? Que altura que eu devo pôr as vacas, né? Que altura que eu devo, de cama que eu devo iniciar. Então, antigamente, eu falava o seguinte, põe um pouco de cama, uns 30, 40 centímetros, entra com as vacas e vai trabalhando a cama e vai repondo e vai trabalhando a cama desde baixo. Hoje, o que eu tenho feito é muito mais colocado as vacas com 50 centímetros de cama, que é a caixa cheia delas. Tá? Então eu encho a caixa até o topo e entro com as vacas lá. E aí eu busco trabalhar a cama o mais profundo possível. Tá? Vou tentar trabalhar a cama o mais fundo possível, de maneira que eu não pegue a terra embaixo. Então, o que é muito interessante é você trabalhar numa cama de 50 centímetros até 40 centímetros de profundidade, 2 palmos. Tá? Então, 2 palmos de profundidade é o suficiente para você trabalhar a cama. Deixar esses últimos 10 centímetros como, vamos falar, o seu ponto de segurança para o escarificador não pegar a terra embaixo. Porque o que acontece? Se você misturar a terra com a cama, a terra é extremamente higroscópica, quer dizer, ela puxa água. Ela puxa água, ela forma torrão. E a cama degrada muito mais rápido, quer dizer, vai ser uma cama que tem muito mais, tá retendo muito mais água, ou está formando esses torrões, e ela vai degradar muito rápido. Então, evitar essa mistura de terra com a cama. Então, para isso, eu faço a caixa com 50 centímetros e trabalho os primeiros 40 centímetros de profundidade. Tá? Então, e isso daí já complementando a pergunta aqui do Jarbas, tá? Que também é lá de Braço do Norte, provavelmente deve estar com as Jerseys lá, me corrija aí se eu estiver errado, mas Braço do Norte provavelmente é o maior rebanho Jersey do Brasil. E ele está falando que está perguntando a mesma coisa, né? Que ele mexe a cama 2 a 3 vezes por dia. Então é isso daí. Se a sua cama está seca 2 vezes por dia é o suficiente. Se você tiver entrada de chuva, aí sim você pode ir para 3 ou até 4 vezes por dia. Tá? Então focar em 2 vezes todo dia, religiosamente. E o que é muito importante, pessoal, tem que ser igual horário de ordenha, separado 12 horas. Não adianta você fazer uma batida de cama agora e a segunda batida daqui 4 horas. Por quê? O composto vai levar tempo para gerar calor. Né? Então, se você bate ele depois de 4 horas, ele não gerou uma quantidade de calor suficiente para evaporar aquela água. Você tem que dar tempo para ele. Dê tempo para ele, porque aí você vai ter uma cama de melhor qualidade. Então, você bateu às 7 da manhã, bata às 7 da noite. O mais próximo das 12 horas. Evita essas batidas muito próximas. É claro, eu entendo como funciona a propriedade, eu sei de todos os problemas, principalmente quem tem propriedade familiar, que tem que, além de fazer, ordenhar vaca, cuidar de bezerro, fazer comida, ainda tem que bater cama. Né? Então tudo isso eu entendo a dificuldade. Mas vamos focar em evitar batidas muito, muito próximas. Né? E é isso daí, Jarbas. Trabalhar a cama o mais profundo possível, que não pegue terra. Que você tenha certeza que não pega terra. Uma dica que eu dou é o seguinte. Vai puxando seu escarificador, né? A hora que você sentiu a fisgada no trator, que ele pegou terra, levanta um pouquinho no hidráulico, e aí você pega uma tinta e marca no escarificador, faz uma linha até o ponto que você pode aprofundar a cama. Né? Então, até aquele ponto, você vai. Dali para frente, você não pode baixar mais que vai pegar.
Então, mesmo que você não seja um operador, não seja ou esteja na mão de um operador que não é tão cuidadoso, pelo menos você tem uma identificação ali para ver. E se você estiver vendo a batida de cama, você vai falar, ó, tá muito profundo porque eu não estou vendo a marca. Então, é um jeito interessante de ter esse controle, né? Outra pergunta aqui é do Rafael. Rafael pergunta aqui qual o melhor tipo de cama para baixar a umidade. Eu diria o seguinte, Rafael, não existe um melhor tipo de cama para baixar a umidade, né? Ou melhor, o que importa é que a cama esteja muito seca. Então, é melhor você pagar uma cama mais cara, com baixa umidade, mas que vai ser efetiva em abaixar essa umidade, do que você comprar uma cama mais barata. Se você pensar aí no tamanho de partícula, um pó de serra ele tem mais capacidade de absorção de água do que uma maravalha. Por quê? Porque a partícula dele é pequenininha e ela está mais exposta. Como ela está mais exposta ali, a capacidade dela absorver água é maior. Então, se você quer secar uma cama bem, a melhor coisa é pó de serra muito seco. Depois maravalha, para quem está em Minas, casca de café, casca de amendoim aqui pelo pessoal do noroeste de São Paulo tem bastante. Mas assim, eu diria que os produtos à base de madeira, então pó de serra e maravalha, são padrão ouro. Eu gosto de trabalhar com os dois misturados, meio a meio. Depois, trabalhar com a casca de café também é muito boa e ela é muito parecida com a casca de amendoim. As duas são partículas muito tenras, né? Então elas compostam muito rápido, elas perdem volume muito rápido. Então elas geram muito calor, né? É igual uma pólvora, queimar uma pólvora, é muito rápido. Então é muito calor em pouco tempo. E elas perdem volume muito rápido também. E quem sabe a coisa que tem menor poder de secagem seja a palha de arroz, a casca de arroz. Por quê? Ela tem sílica na composição. Você vê que ela é como se fosse meio envernizadinha, né? Então o que acontece ali? A água não consegue penetrar tão bem. Então você acaba que não tem esse poder de absorção d'água. Então, se você está numa região que tem muita casca de arroz, é difícil, né? Então eu vejo muito composto no Rio Grande do Sul trabalhando com casca de arroz. É muito barato, mas é um volume de reposição maior do que o que a gente experimenta do que eu experimento com maravalha, ou pó de serra, ou mesmo casca de café, casca de amendoim, tá? Então, se você tiver as opções, todas essas opções na sua região, eu iria para secar a cama, não pode serra muito seco. Depois a maravalha. E se for fazer uma cama do zero, meio a meio, meio pó de serra, meio maravalha. Que aí você vai ter uma combinação de alto poder de absorção d'água, que é o pó de serra, uma partícula muito exposta, que gera uma boa compostagem, com um produto que é mais resiliente, que ele quando ele tem mais dificuldade de compactar. Então isso aí o que gera? Eu tenho espaço entre as partículas. Então eu tenho uma cama que tem espaço entre as partículas, eu tenho ar nesse espaço, e o processo de compostagem é um processo aeróbico, quer dizer, precisa de ar. Então, se eu ponho partículas de diferentes tamanhos, eu tenho mais ar ali no meio da cama, eu vou ter uma compostagem melhor. Então, focar nisso daí, né? Uma pergunta aqui da Tira Leite Ordenhadeiras. Parabenizando a gente e falando em relação ao compost de animais lamberem terra, tá? Animais que lambem terra. Não acontece só em composto, acontece em vários sistemas, tá? Tanto a pasto, freestol, tudo isso.
E, sinceramente, falando com os bons nutricionistas daqui do Brasil, falando com o nutricionista lá de fora, a gente não sabe por quê. Muita gente, obviamente, vai perguntar, pensar isso é uma verminose, ou está faltando alguma mineralização, e não é o caso. Tá? Eu tenho vacas lambendo terra em fazendas com vacas altamente mineralizadas, tudo do bom e do melhor, e as vacas lambem terra. Talvez seja só um hábito, né? Só algum jeito da vaca se distrair, né? Ou talvez existe uma corrente que fala que a terra pode ter algum efeito tamponante. Eu sinceramente não sei, né? Mas eu não me preocuparia. O que é interessante você ter para as vacas é algum jeito delas se divertirem ou se passarem um tempo. Então, por exemplo, se você está tendo algum hábito estranho das vacas, você pôr uma escova rotativa é interessante. As vacas vão perder um tempo lá, ficando em pé, sendo escovadas, aí vem uma, dá cabeçada na outra para sair, e elas vão fazer uma fila ali, vão todas ser escovadas. Então você gera, vamos falar, uma distração para as vacas, né? Mas é o que a gente sabe. Uma pergunta aqui do Rodrigo Nunes, né? O composto se torna viável devido ao número de animais ou devido à produção por animal? Exemplo, um barracão para 20 vacas é viável? Boa pergunta, Rodrigo. É bem esse tipo de pergunta que é o foco hoje, né? Eu diria o seguinte: fazer um compost para 20 vacas é viável? É viável. Você vai estar no melhor ponto de investimento? Não. Por quê? Existem alguns investimentos que eles são fixos. Então, por exemplo, você pensa em puxar o cabo elétrico do transformador até o barracão. Se ele for um barracão para 20 vacas ou para 200 vacas, esse cabo elétrico é o mesmo. Tá? Pode mudar a bitola, mas o serviço, tudo vai ser o mesmo. Você tem um painel de controle. Também ele vai ter um custo aproximadamente fixo. Levar a água até esse barracão, né? Todos esses pontos, eles vão ter um custo e eles vão ser divididos pela quantidade de animais que tá lá dentro. Então, assim, é interessante que você coloque o máximo possível de animais dentro da instalação. Então, se hoje você tem 20 animais, né, e consegue fazer um compost para 20 animais, deixa preparado para você continuar a crescer esse composto até, até o limite da sua produção de comida, tudo isso. Então, o que eu faço em qualquer projeto meu? Né? Quando eu foco quando eu estou dando consultoria numa fazenda e pensando o projeto daquela fazenda, eu sempre estou focado não no projeto inicial, né? Mas sim no projeto final. Então, por exemplo, hoje eu estava numa fazenda que vai ter dentro de um ano 150 vacas, mas o projeto final deles é provavelmente para 300 vacas. Ou eu estava numa fazenda semana passada que o projeto era para 250 vacas o inicial e o final é para 1000. E eu também já fiz projetos de compost, vários projetos de compost para 20, 30 vacas, e que o final era 60 ou 70 vacas. O que é importante? É que você tem espaço para crescer esse barracão, né? Então que você possa crescer ele principalmente no comprimento. Na largura é muito difícil crescer o barracão, porque uma vez que você começa ele, você vai ter que manter aquele padrão de construção. Mas crescer ele no comprimento é muito fácil. Você vai agregar mais pilar, mais tesoura, cobrir e continuar a crescer. Então, assim, é possível você fazer um barracão para 20 vacas, mas foque no final do seu projeto, né? E às vezes eu já vi projetos que começam com um puxadinho.
e vão aumentando puxadinho, aumentando puxadinho, aumentando puxadinho, e chega uma hora que virou tudo puxadinho, e esse puxadinho tem uma série de problemas, porque ele não foi feito com o pé direito adequado, ou porque o trânsito das vacas também não é adequado, ou o trânsito do trator, reposição de cama. Então, assim, é interessante começar qualquer composto com um desenho bom, num lugar que possa crescer. E existe outro ponto muito importante para barracões barracões pequenos principalmente. Se você tem um barracão pequeno e ele não está muito bem alinhado com o sol, quer dizer, a cumieira dele não está muito no sentido leste-oeste, a entrada de sol pode ser tão grande que você perca totalmente a cama. Quer dizer, a cama seja tomada pela entrada de sol. E o que vai fazer com que você tenha vacas recebendo sol direto e esquentando. E a primeira coisa para a gente resfriar uma vaca é tirar ela do sol. Tá? É essencial isso. Não existe como resfriar uma vaca debaixo do sol. É igual a enxugar gelo. Você tira calor dela e o sol coloca calor de novo. E você não consegue abaixar a temperatura. Então, se você vai fazer um barracão muito curto, você tem que proteger esse barracão do sol. Mas fazer ele no sentido leste-oeste é o primeiro jeito de proteger, porque o sol vai dar na cumieira. E se você tem um barracão muito curto, a frente desse barracão, que a gente chama de oitão, ela também vai estar exposta ao sol. E aí a gente tem que lançar a mão do quê? Algum beiral na frente. Que pode ser um beiral simplesmente de sombrite, para matar a entrada de sol naquele ponto, ou pode ser realmente um telhado. Mas você tem que evitar a entrada de sol naquele barracão, principalmente nas horas mais quentes. Né? Então, pensar sempre nisso, como que você vai fazer um barracão melhor assim, ou poder evitar esses problemas. Tá? O Adilson aqui perguntando. Boa noite, Adriano. Vacas secas, pré-parto e em lactação podem estar juntas no mesmo composto? Adilson, as vacas podem estar juntas no mesmo composto desde que separadas em lote. Claro. Vaca seca tem uma dieta, né? Uma dieta, vamos falar, muito tranquila assim de fazer, uma dieta de manutenção basicamente. Vacas pré-parto, provavelmente você esteja trabalhando com uma dieta aniônica, né? Então uma dieta que vai disponibilizar mais cálcio circulante para essa vaca, para evitar os problemas de retenção de placenta, deslocamento, todos os problemas periparto que vocês estão acostumados a ver, né? E, obviamente, as vacas em lactação que vão estar em outros lotes. A separação dos lotes em lactação depende muito do tipo de animal que está lá dentro. Então, se você tem um grupo de animais extremamente homogêneos, quer dizer, todas as vacas muito parecidas, reprodução muito boa, tomando BST, tudo isso, a chance de você poder usar uma dieta para todo mundo, a mesma dieta igualzinha para todo mundo, é muito alta. Então é o que a gente chama de dieta única. Então você passa o vagão para todo mundo. Né? O mesmo vagão vai dar comida para todas as vacas em lactação. O que acontece? A separação dos lotes aí se dá por outros motivos. Por exemplo, célula somática. Então tem um lote de alta célula somática, um lote de célula somática mais baixo. Eu tenho um lote de primíparas, um lote de multíparas. Ou eu separo por DEL essas vacas, mas eu tenho separações que não têm a ver com produção de leite. Por quê? Porque uma vez que as vacas são extremamente especializadas e estão no ponto da curva, vamos falar de produção de leite ótimo, se ela comer a mais, ela vai produzir mais leite, e essa conta é sempre positiva. Você não vai ter, então, vacas engordando, né, fazendo carcaça, que em vez de dar leite, ela engorda. Esse ponto é basicamente para vacas altamente especializadas com reprodução em dia. Tá? Então não é para todo mundo e muitas vezes
você pode até ter um rebanho altamente especializado, tudo, mas como você está sofrendo os desafios normais de não ter o gado confinado, você não vai conseguir ter um resultado tão bom assim. Então, não, às vezes não é para o primeiro ano de confinamento isso daí, você pode fazer no segundo, terceiro ano. Ou você pode separar as vacas por produção e ter dietas diferentes, né? Dietas diferentes ou quantidades de dieta diferente. E aí você tem que acertar com o seu nutricionista qual que vai ser a melhor estratégia, né? Mas geralmente o que a gente tem dentro do composto são essas separações. Então, vacas secas, vacas pré-parto e alguns lotes de vaca em lactação. Você ter muitos lotes também é ruim, porque na hora de mexer essa cama, acaba que é mais cerca para abrir, aumenta a dificuldade. Então, eu foco em não ter tantos lotes assim, né? Depois, a cama de café gera adubo de melhor qualidade que a Maravalha ou a serragem em pó? Da Tira Leite essa pergunta aqui. Não, na verdade toda a cama, independente do substrato que ela começa, ela vai chegar mais ou menos na mesma qualidade de composto. O que acontece é que você tem camas que degradam mais rápido. Então, se você pegar uma casca de amendoim ou uma casca de café, elas degradam extremamente rápido. Isso daí quer dizer o quê? Que em menos tempo você vai ter um composto pronto para ser jogado na agricultura, né? Se você tem um pó de serra, uma maravalha, vai levar um pouco mais de tempo. Mas no final do processo, você vai chegar num produto extremamente parecido. É interessante, pessoal, que as nossas camas aqui, como a gente no Brasil tem um verão quente e tudo, a gente trabalha com uma reposição relativamente pequena, né? Então, a nossa cama não aumenta de volume expressivamente. No primeiro ano de compostagem, a gente, na verdade, vê um aumento de densidade. Então, se pegar uma casca de café, uma casca de amendoim, é alguma coisa pesa em torno de 180 quilos por metro cúbico. Depois de um ano e meio de compostagem, ela chega em 900 quilos mais ou menos por metro cúbico. Tá? Então, isso daí quer dizer o quê? Que a cama ganhou densidade. Né? Então, mas assim, de maneira geral, a gente vai chegar no mesmo substrato. Né? Uma outra pergunta aqui do Rodrigo. Nesses modelos novos de barracões sem pista de trato, onde os coxos, a vaca fica em pé direto na compostagem, né? Qual que é a vantagem e desvantagem? Basicamente, a ideia de se fazer o que a gente chama de 100% composto, quer dizer, você não tem uma pista concretada de alimentação, não tem um corredor concretado de alimentação, as vacas ficam em pé do composto comendo no coxo. A ideia desse sistema, o que, que é? É você ter 100% do dejeto sólido. 100% do dejeto sólido. Então, você tem um manejo de dejeto muito tranquilo. Né? Obviamente, a gente vai ter dejeto na sala de espera. Então, algum manejo de dejeto líquido você vai ter. Todo sistema se baseia nisso daí. Eu acho que o pessoal às vezes vê muita foto de Israel. Israel tem muito desse tipo de composto, mas por uma característica muito local. Como os solos são muito permeáveis e você tem que tomar muito cuidado com infiltração de nitritos, nitratos nesses solos, a água é muito escassa, eles tentam reduzir ao máximo a produção de dejeto. Né? E daí que vem esse sistema. Eu já fiz alguns sistemas desses. Eu diria que a maior dificuldade desse sistema é você gerenciar a cama na beirada, porque uma vez que a vaca está em pé ali, boa parte, 4, 5 horas por dia comendo e estercando naquele lugar, você tem uma alta umidade, gera uma compactação muito grande, e a cama geralmente ali não é uma cama de boa qualidade. Então você tem um manejo de reposição mais pesado ali. O que eu faço muitas vezes é inverter essa cama, então eu pego a cama mais úmida da beirada do coxo
jogo para o centro, trago cama do centro do composto mais seca para a beirada do coxo, e com isso daí você tem uma cama você consegue reduzir esse nível de umidade nesse ponto. Mas é um trabalho semanal, então você tem esse trabalho a mais. E tem outro ponto que é muito importante, pessoal. É impossível você querer ter médias altas o ano inteiro no Brasil sem resfriar vaca. Resfriar vaca é os outros 50% do pacote de um composto, de um freestol, de qualquer sistema de resfriamento. Então, não dá para pensar em ter vaca sem resfriar. E resfriar na linha de coxo é muito interessante. Hoje a gente tem feito alguns sistemas bem inovadores com resfriamento na linha de coxo e tem tido assim muito sucesso com esses sistemas. Então eu prefiro ter um corredor concretado e poder resfriar as vacas ali, mesmo fazendo um volume maior de dejeto. Eu prefiro lidar com o dejeto e ter uma produção anual totalmente estável. Colocar aí, por resfriar as vacas adequadamente, colocar na maioria das regiões do Brasil entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Isso eu estou fazendo conta com leite de 3 meses atrás. Não estou fazendo conta com leite de R$ 1,80, R$ 2. Tá? Então, assim, resfriar vaca coloca muito leite nas vacas, coloca muito dinheiro no seu bolso. Então, não me comprometeria com o sistema, então não posso resfriar as vacas adequadamente. Obviamente, se você tem um sistema 100% composto, você pode levar as vacas para lá, né? Mas você não pode deixar as vacas soltas. Pessoal, eu creio que o meu tempo está acabando aqui, tá? Pelo que parece, já vai dar o tempo que eu posso usar, né? Eu tô à disposição. A todo o pessoal aí que entrou no meu Facebook tem meus contatos, tá? Tá fácil aí na minha página todos os meus contatos. Eu fico à disposição e obrigado aqui por vocês dividirem o tempo comigo. Eu acho que as perguntas foram muito relevantes. E isso daqui faz parte de um projeto maior, que é o projeto de realmente levar informação para vocês de qualidade sobre composto, para que essa tecnologia seja uma tecnologia empregada da maneira que tem que ser. Vão ter outras lives, então toda terça-feira, 8 horas da noite, eu estou entrando ao vivo para falar de algum tema. E quem não tirou sua dúvida agora, pode tirar a dúvida depois, que eu vou sem dúvida chamar aí. A gente vai ter outros momentos para trocar ideia. Tá bom, pessoal? Eu queria deixar um abraço para todos, boa noite, fiquem bem e a gente se encontra por aí. Né? Um abraço então.